Fux vai pra cima de Alexandre de Moraes e na cara dele expõe a verdade. Anula esses processos contra Bolsonaro. Vejam só, pessoal. Fux defende a anulação de ação penal contra golpistas por suposta incompetência do Supremo Tribunal Federal. E não é só isso. Não para por aí não. Veja só, Fux também critica a rapidez do julgamento da trama golpista comparada ao mensalão. Veja só, pessoal, o Alexandre de Moraes estava pensando que já estava tudo planejado, ia sair tudo conforme o esquema, mas ele não esperava que Fux ia tomar partido divergente com relação à votação. Eu vou colocar um vídeo aqui, vocês vão ver o Fux na cara do Flávio Dino, de Zanin, do relator Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, do PGR Gunê, falando e expondo as verdades, expondo o porquê. Isso é uma trama. Esse processo que nós estamos vendo e assistindo, isso não passa de narrativas e não se sustenta. E Fux critica. Eu estava com dúvida com relação ao voto de Fux, mas, de acordo com as falas dele, dá para entender que o Fux é uma pessoa isenta e vela pela justiça. Bora acompanhar essas falas de Fux aqui com relação à anulação desse processo contra Jair Bolsonaro. Porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que Vossa Excelência conhece como ninguém, ministro Zanin, não compete à autoridade policial, ao Ministério Público ou mesmo ao juízo processante realizar um filtro seletivo do material probatório colhido, decidido unilateralmente pela autoridade policial, o que é ou o que não é pertinente à defesa. O acesso amplo está na ratio da súmula 14, que permite ao advogado o acesso à totalidade do acervo. Que não teve. Essa aqui é a verdade. Os advogados não tiveram total acesso a todos os documentos em que julgaram e estão julgando o ex-presidente Jair Bolsonaro. A possibilidade que existam dados considerados irrelevantes pela acusação ou pelo juiz, mas que possam ter elementos cruciais para a defesa, seja para corroborar a tese defensiva, seja para questionar a lisura da investigação ou a denominada cadeia de custódia de provas, é importantíssimo para a defesa. E há hoje doutrinas mais recentes que exatamente atacam esse ponto. O que pode ser indiferente para a acusação, o que pode ser indiferente para o juízo, pode não ser para a defesa. Ela, além dos fatos narrados na denúncia, é preciso que a defesa tenha também acesso a inúmeros dados. Veja-se, por exemplo, há pouco tempo foram inquiridas testemunhas cujos depoimentos influem na solução desse caso. Eu cito apenas, en passant, porque nós não estamos julgando esse réu. Um réu que depois que disse que ele elaborou uma minuta que tem sido objeto material da análise e da cognição da corte. Então, voltando à questão de que nós temos jurisprudência tão mais moderna que a Suprema Corte Americana, que demora mais a julgar temas de desacordo moral da sociedade, e o Supremo é sempre Estado a decidir, que o parlamento não decide, que há desacordo moral lá e empurra-se tudo para o Supremo. Isso tem uma virtude, é que nós temos uma jurisprudência mais evoluída do que a da Suprema Corte. Aqui eu cito a reclamação 80.133, julgada em 4 de junho de 2025. Nesse julgado está, com todas as letras, a manutenção das audiências de instrução e julgamento para datas próximas, com início em 6 de junho de 2025, sem que a defesa seja franqueado o acesso integral ao material probatório e concedido prazo razoável para sua análise, configura manifesto cerceamento de defesa, comprometendo a paridade de armas e o devido processo legal.
Eu acho que o Alexandre de Moraes está mordendo as unhas ali, nervoso com essa atitude e essas falas de Fux. Eu acho. Ele não esperava por essas falas de Fux. Reclamação 80.133. Trago também o habeas corpus 218.265 da relatoria da segunda turma em 21 de fevereiro de 2024. E o Fux também fala da incompetência com relação ao julgamento de Jair Bolsonaro, que essa primeira turma ela não tem competência para julgar o Jair Bolsonaro. Veja só as falas de Fux com relação ao julgamento de Bolsonaro. E detona mais uma vez toda a narrativa de Alexandre de Moraes, tudo que vieram sustentando até hoje caiu em um julgamento que eles não combinaram com o Fux. Olha isso aqui. De Sua Excelência, o dedicado relator e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Vejam só, olha o que ele disse. O voto preliminar dele já anula, porque ele vê que a primeira turma não tem competência para julgar ex-presidente, pessoas que já saíram do cargo. Isso deveria ir para o plenário, para todos os ministros, mas não era nem para estar sendo julgado ali, era para ir lá para um juiz federal e não a última instância. Veja só, o Fux reconhece que o o Alexandre de Moraes, ele pulou as etapas. O Fux está reconhecendo na cara dele que esse julgamento está sendo julgado, Bolsonaro, os generais estão sendo julgados nessa última instância de forma totalmente inconstitucional, de forma que não tem amparo jurídico e de forma que não se sustenta. Então, o Fux está demonstrando claramente de que ele tem bom senso, de que ele se baseia em documentos, na lei, e não em meras narrativas, ódio e paixão, como o Alexandre de Moraes tem se portado até aqui. Então, não foi muita novidade ouvir isso de Fux, até porque nós esperávamos mais isenção dele, e até aqui estou vendo isenção. Vamos ver qual vai ser o voto final dele, né? Porque eu estou acompanhando ainda, mas dá para ver que o bom senso está imperando dentro do Supremo Tribunal Federal em uma pessoa só até agora. Carmen Lúcia e Zanin, não sei como é que eles vão falar. Vai ser eu acho que vai ser até uma chatice ouvir, mas eu nunca vi uns votos tão demorados, 4, 5 horas falando até votar. Deveria ser tão mais simples, né? Fazer algumas considerações e já expor logo o voto, mas aí eles têm que ler uma centena de folhas até dar o voto, o veredito final. E Alexandre de Moraes mesmo, 5 horas falando, foi o voto de Alexandre de Moraes. Se Alexandre de Moraes já estava determinado, eu não vou ler não para não cansar vocês, vou logo dar meu voto, 100 anos de prisão. Pronto, resolvi logo assim. E não ficar com a enrolagem toda para dizer que está baseado em prova, sustentado na Constituição e na lei. Esse aqui é o fato e a verdade. Até aqui era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Depois nós volta com mais alguns informativos e outro boletim. Gostou do vídeo? Não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se e até o próximo vídeo, se Deus permitir.